Bom, hoje a gente vai conduzir um tema que fala sobre o perdão, né? Então o título da palestra é Perdoai para que Deus vos perdoe. E para trazer um pouco da conceituação, né? Eu fui buscar um pouquinho sobre o que era o perdão, né? E eu encontrei um conceito da Sociedade Americana, da Associação Americana de Psicologia, que fala que o perdão é um processo intencional e voluntário pelo qual a vítima passa por uma mudança nos sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa, liberta emoções negativas, como vingança, renúncia ou punição, sobre o ofensor, por mais legal ou moralmente justificado que possa ser esta emoção, e passa a desenvolver maiores habilidades para desejar o bem ao infrator. Então a gente encontrou uma definição que é da psicologia, né, mas que a gente gostaria de trazer para esse diálogo de hoje, né? Então, se nós pudéssemos, baseado no conceito, fragmentar, né, nos elementos que envolvem o perdão, eu separei aqui em 7 elementos principais. Primeiro seria o ofensor, né, que é aquele quem pratica o ato, né, negativo, ou ação negativa, ou a ofensa, né. Segundo seria a própria ofensa, né, que é o ato negativo que ocasionou uma ou por vezes até diversas vítimas, né. Teria como número 3 a vítima ou o ofendido, né, que é aquele que se sentiu ofendido pela ação, né. Como 4, haveria então as emoções negativas, né, que seriam os desejos de vingança, de própria renúncia, né, eu vou me anular em função daquele ato, ou punição, né, uma vontade muito grande de ver com que o ofensor seja punido, seja responsabilizado pela ofensa que fez, né. E vale reforçar que lá no conceito ele diz que ainda que moralmente essa emoção negativa seja justa, né, se a pessoa que praticou a ofensa haja uma justificativa para aquilo, né, essa ação permanece sendo negativa, né, ela é uma emoção que é negativa para que a gente possa sentir, né? Se a gente senti-la, quer dizer que ela é uma ação negativa. O arrependimento seria o reconhecimento da falta, no caso por parte do ofensor, né? A compreensão, que seria entender que todos erramos um dia e vamos necessitar ser perdoados, né? E por último, enfim, né, o último elemento seria em si o ato do perdão, né, que é libertar-se dessas emoções negativas. Então, se nós pudéssemos separar em elementos, seriam esses 7. Né? E aí veio uma questão que eu fiquei enquanto eu pensava a respeito, né? Como saber se somos vítimas ou ofensores? Por vezes a gente tem essa questão, né? Somos sempre repletos de razão. Será que a razão está conosco ou será que a razão está com o outro? Né? Será que já ouvimos o ponto de vista do outro? Ou será que estamos mergulhados na nossa razão e nos sentimos vítimas quando na verdade podemos até ser os próprios ofensores? Né? Então, como lidar também com esse ato, né, com essa ação que ocorreu? Tem alguns pontos que eu achei que devem ser levados em consideração. Primeiro, um exame minucioso de consciência, né? Nós somos cristãos, nós acreditamos que somos feitos à imagem de Deus, né? A imagem e semelhança de Deus, e, consequentemente, temos a Deus em nossa consciência. Então, se a nossa consciência abre o alerta, né, quer dizer que não estamos em sintonia com o que esperamos de ser de Deus. Né? Número 2, compreender as diferentes realidades.
será que o ofensor, sendo nós mesmos ou o outro, ele possuía elementos para lidar de forma diferente do que quando ele agiu daquela maneira negativa, né? E como número 3, né, seria buscar uma ação positiva, resolutiva e apaziguadora, né, capaz de quebrar essa ação negativa, instaurando uma atmosfera harmoniosa, né? Então até aqui a gente só tratou de assuntos conceituais, né? Mas eu queria trazer ainda o que seriam as características principais, né, do perdão. Primeiro, a paz que você aprende a sentir quando libera quem lhe fez mal, né? Então, quando a gente se liberta dessa amarra, e lá a foto do início, né, que é as correntes quebradas, né, quando a gente se liberta dessa amarra, que é a ação negativa gerada por uma ofensa, praticando o ato do perdão, automaticamente nos sentimos libertos, né, nos sentimos apaziguados por quebrarmos aquela ação negativa. Bom, mas aí, será que eu vou esquecer o que aconteceu? Será que eu vou apagar da minha própria memória, né? Número 2, não tiramos da memória dos fatos, mas remove, né? Não tira essa memória, mas remove a emoção negativa que acontece, né? Então eu permaneço lembrando que ocorreu um fato, que esse fato não foi bom, né? No entanto, eu deixo de me contaminar pela emoção negativa destruidora que só me faz mal e também faz mal ao outro e ao convívio com o outro. Terceiro, outra característica do perdão é que ele precisa ser genuíno e voluntário. Esse terceiro a gente vai voltar nele logo mais quando falar da parte do Evangelho. Então, existe um capítulo do Livro dos Espíritos, né, que é o capítulo 10, que ele trata especificamente sobre a misericórdia e o perdão, né, que é bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, quando a gente vai buscar lá no Evangelho clássico, na Bíblia, né, existem falas do próprio Jesus, de Cristo, né, nas quais ele traz a discussão relativa ao perdão, relativa à necessidade de perdoar. E ele começa falando da misericórdia, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, né? Ou seja, se quisermos alcançar a misericórdia para conosco, precisamos também praticar a misericórdia no nosso entorno. Essa é uma fala de Jesus Cristo, né? Lá no Evangelho de Mateus. Segundo, se perdoares aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará vossos pecados. Mas se não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará aos vossos pecados. E aí a gente pode fazer uma alusão à própria consciência. Se Deus está presente em nossa própria consciência, se não somos capazes de praticar o perdão, né, automaticamente, quando acontecer uma ação na qual nós precisarmos ser perdoados, também não conseguiremos praticar o perdão para conosco mesmo. E entraremos em um ciclo de autopunição, porque não nos perdoamos, né? Então vamos voltar a falar também disso um pouquinho mais para frente. E como número 3 aqui, tem uma outra passagem do Evangelho, né? Jesus Cristo fala, e vosso irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Quer dizer, se o teu irmão te ouvir, você terá conquistado o fato de você tentar resolver essa situação com ele, né? Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? E aí aquela frase clássica de Jesus, né? Quando Pedro pergunta, seriam 7 vezes? E Jesus fala,
Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. A gente sabe que é um número muito grande, né? Querendo dizer que devemos perdoar infinitamente, né? Não só uma vez ou um determinado número de vezes. Então, falando ainda sobre a misericórdia e o perdão, na sequência, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz que a misericórdia é o cumprimento da mansuetude, né? Pois os que não são misericordiosos também não são mansos e também não são pacíficos. E que ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Ou seja, o Evangelho já começa a fazer uma relação entre misericórdia e perdão. E aí ele fala logo na sequência: o ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que param acima do mal que lhes quiseram fazer. Uma está sempre inquieta e de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Então, se nós sintetizarmos esse trecho aí do Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele traz que a misericórdia, né, ela está totalmente relacionada ao ato de perdoar, de esquecer as ofensas de forma ilimitada, né? E o perdão, ele é característico das almas elevadas, né, que proporciona leveza, proporciona paz, e está em sintonia com a caridade, e também que a ausência do perdão, ela gera emoções negativas, que, por sua vez, proporcionam inquietude, sensibilidade sombria e até amargura, né? Então, é uma síntese do que o Evangelho segundo o Espiritismo traz nesse trecho, né? E prosseguindo, o Evangelho ainda traz que infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa os outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se deve perdoar ao irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, novamente, ele traz essa necessidade de paz de consciência ou harmonia com Deus, né, no ato em que se perdoa, né? A partir desse ato de perdoar é que nós nos tornamos possibilitados de perdoarmos as nossas próprias faltas. Então, há também, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, 2 maneiras de se praticar o perdão. Eu coloquei até entre aspas, porque uma delas a gente vai ver que talvez nem seja, propriamente dito, um perdão, mas sim um perdão camuflado, né? A primeira delas, então, seria grandiosa e nobre, que ela é verdadeiramente generosa, né? Ela esquece o que passou, evita com delicadeza ferir o ofensor, ainda que esse ofensor tenha culpa, né, ou responsabilidade. Então essa é uma forma genuína da qual a gente espera de fato que o perdão seja praticado, né? A outra maneira é quando o ofendido requer condições humilhantes, né? Então o perdão desse formato, segundo o Evangelho, ele irrita ao invés de acalmar, né? Ele perdoa para demonstrar superioridade ante os outros, ou seja, é uma satisfação do orgulho, né? Então a gente ouve por vezes, né, quem nunca falou: não, eu te perdoo, mas também não quero mais ver na frente, né? Então é um formato de perdão. Será que é um formato genuíno, interno? Será que perdoa mesmo, né? De fato, né, essa emoção negativa, se o ato do perdão é libertar-se das emoções negativas, né, quando perdoamos da boca para fora, né, eu perdoo, mas nunca mais quero encontrar, se encontrar na rua passa para o outro lado da calçada, né? Então são formas que a emoção negativa continua preservada, ou seja, o perdão não aconteceu, ele ainda está amarrado, arraigado de alguma forma,
e em um dado momento vai precisar romper as correntes para libertar-se. Bom, o Emmanuel, no livro O Consolador, que é uma psicografia do Chico Xavier, ele traz também aí um comentário que envolve o perdão, né? Há uma pergunta: concilia-te depressa com o teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com um bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Ou seja, eu quero pedir o perdão, mas a pessoa vítima, talvez minha, né? Eu fui o ofensor, eu fui pedir o perdão, mas a vítima não quer, né? Está aborrecida e não quer harmonizar, não quer retornar essa conciliação, né? Então, a resposta lá no Consolador vem da seguinte maneira: cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida, perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito da represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração, né? Então, cada um cumpre a sua tarefa. Se a sua atitude de arrependimento foi sincera, né? Se você buscou o perdão e ainda assim o outro está numa fase que não compreende esse perdão, paciência, né? Você liberta das suas amarras, mas você entende que ele tem o seu tempo, o seu estágio, né? E que vai precisar, em um dado momento, se libertar das amarras dele próprio, né? Então não nos cabe julgar, porque por vezes também já agimos assim, né? Por vezes nós somos ofendidos e não queremos, não estamos dispostos a perdoar, né? Então, por vezes também o outro pode estar nessa situação, né? É lógico que se temos a consciência que precisamos perdoar, devemos praticá-la, já passa a ser responsabilidade, né? À medida que vem para a consciência, passa a ser uma responsabilidade. Bom, então através do perdão, torna-se possível amar os nossos inimigos. Que coisa difícil, né? A gente já teve a dificuldade aí de lidar com uma ação negativa. Será que a gente ainda, além disso, consegue amar os nossos inimigos? Então, amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem um pensamento oculto e sem condições o mal que nos causam. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação a eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É abster-se por palavras, quer por atos, de tudo o que possa os prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sem o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar, né? Ou seja, a gente basta que não o desejamos, basta que não pratiquemos o ato de desejar o mal, né? Para que basicamente não é em si um ato de ternura, né? Mas rompemos com as amarras da ação negativa, da emoção ruim, né? De desejar vingança, de desejar que o outro se dê mal, né? Então, amar nada mais é do que romper com essas amarras negativas e, de fato, desejar que o outro cumpra a sua vida, cumpra seus estágios, talvez não tão próximo, mas, né, que não se sentir feliz pelas coisas ruins que acontecem a ele e nem se sentir triste pelas coisas boas que lhe acontecem, né? Então, nesse momento, de fato, dissolvemos as emoções ruins a ponto de termos um bom sentimento pelo próximo. Bom, agora tem uma situação que é válido a gente trazer também, que é a questão do auto-perdão, né? Perdoa-te a ti mesmo. A gente sabe também, pelo Evangelho, né, que nós devemos amar-nos a nós mesmos, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo,
requer que nós possamos amar a nós mesmos. Ou seja, se podemos praticar o perdão para aqueles que amamos, e se nós temos como pré-requisito amarmos a nós mesmos, isso quer dizer que nós devemos também perdoarmos a nós mesmos, né? Então, quando buscamos o desenvolvimento, a melhora, a gente deve nos perdoar, né? Por falhas, por incapacidades, por falta de equilíbrio ou de inteligência em determinada situação, pela ausência do autocontrole, pelos erros. E aí vem a dúvida, isso quer dizer que eu devo, né, ficar tranquilo, então eu vou errar, porque depois eu vou e me perdoo, né? Há uma grande diferença entre perdoar, né, porque nos arrependemos e estamos em trajetória evolutiva buscando a perfeição, e também errar quando a gente quer errar mesmo. Aí daí é uma outra situação, né? Numa a gente não queria errar, mas errou, deve ser perdoado. Na outra a gente precisa buscar o autocontrole, né? Buscar ser rígido mesmo com a gente, porque precisamos não desejar praticar o mal, né? Então há uma diferença entre nos perdoar e praticar voluntariamente o mal, né? Então devemos nos perdoar sempre que involuntariamente agimos de maneira errada, né? Mas gostaríamos de ter feito da maneira certa, né? Então nos arrependemos da maneira que praticamos, percebemos que a consciência não ficou em paz. Então, precisamos buscar o perdão, seja oferecer o perdão, ou seja, pedir o perdão. Então, saber perdoar aos outros, mas também a nós mesmos, né? Essa é uma premissa. Eu trouxe aqui também alguns tópicos da visão espírita e cristã, né? Relativas ao perdão. Primeiro, pelo conceito do Espiritismo que a gente compreende, né, a gente deve perceber que somos almas, né, espíritos que têm um passado e que teremos também um futuro, né? E dentro dessa trajetória ampla, né, a gente tem um espectro grande de relações, de vivências que vamos passando, e que é comum termos erros dentro dessa trajetória, né? Então, quando acontece uma ação negativa, automaticamente, é o fim do mundo, tudo vai acabar, por que isso aconteceu comigo, né? A primeira coisa que a visão cristã espírita nos traz é que, primeiro, isso faz parte, né? Tá no script aí, se estamos em trajetória evolutiva, vamos errar, e o irmão também vai errar, né? Segundo, que a vida atual é um simples momento, né? Ou seja, é um pedacinho dessa trajetória ampla e evolutiva. Ou seja, muita coisa aconteceu que a gente não compreende e muita coisa ainda está por vir. Então precisamos ter essa certeza de que estamos vivenciando um momento que é passageiro, né? E nesse momento passageiro podemos fazer o melhor, né? A diversidade da Terra irá proporcionar o convívio com ações negativas, ora sendo vítimas e ora sendo ofensores, né? Então essa diversidade de experiências que a gente vai vivenciar, por vezes, nos trará dificuldades ou ações em que precisaremos praticar o perdão. E o perdão, então, ele seria necessário para o espírito libertar-se das ações negativas e seguir em paz sua trajetória evolutiva, né? Então, quando conseguimos perdoar aos outros, somos capazes de perdoarmos a nós mesmos e o perdão de Deus que está na própria consciência, né? Então, quando desenvolvemos o auto-perdão, quer dizer que nossa consciência fica em paz, ou seja, fomos perdoados por Deus. Bom, por fim, né, nós estamos nos aproximando da Páscoa, né, e nós todos sabemos, conhecemos ou já ouvimos um pouco sobre a trajetória de Jesus, né? Jesus dedicou a vida inteira dele àqueles que mais necessitam, a curar pessoas doentes,
a resgatar pessoas oprimidas, a transformar-lhes as vidas, né? Mostrar-lhe um lado amoroso. Mas no final da sua vida, ele foi perseguido, né, injustamente, foi julgado, foi colocado numa cruz, pendurado entre ladrões. E no final da vida dele, entre os últimos suspiros, a frase que ele lançou foi o quê? Perdão. Né? Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Então, mesmo depois de uma trajetória tão bonita de doação, Jesus, sofrendo injustiças, né? Ou seja, ações negativas de pessoas que ainda não tinham um estágio de consciência, né? Ainda assim, por ser uma alma muito elevada, ele compreendeu a situação e perdoou, porque ele pede que Deus perdoe aquelas pessoas, né? Então, a Páscoa ela é também esse momento de reflexão sobre o perdão, né? Porque diante de toda uma trajetória, o que Jesus fez por amar muito a todos nós, né, foi pedir que fôssemos perdoados. Então que nós possamos tomar essa experiência, tomar esse conhecimento da Páscoa, para vivenciarmos também o perdão dos outros, o auto-perdão, e nos libertarmos dessas amarras para podermos viver em plenitude nossa trajetória espiritual.